Valdívia, o teu amigo Valdívia, não esquece do Palmeiras e para dar uma provocada no Corinthians, né? Você viu? Ele postou agora. Mas tirou, né? Hã? Ele tirou, logo em seguida ele tirou. Ah, mas aí a galera já printou, torcida do Corinthians já ficou, pô, esse Valdívia, não sei o quê. Olha só o que ele fez aí, Tem jogo na volta, né? Hã? É bom lembrar que tem jogo na volta. Precisa ver se ele vem. Olha lá, ídolo do Colo-Colo, Valdívia, posta a foto com a camisa do Palmeiras e causa comoção no Instagram. Mas cadê o Instagram do Valdívia? Aí, ó. É esse aí, ó lá. Olha lá. E a torcida do Corinthians ficou no veneno, mano. Ah, uma grande bobagem também. O que tem de milindrado no futebol, Benjamin? Não é milindrado, é rivalidade. Primeiro, eu acho que o Valdívia ele falta com respeito até com o próprio Colo-Colo, que é o time que hoje ele defende. Mas eu não vejo lá grande problema não em colocar uma foto com a camisa do Palmeiras. O Valdívia ele tem uma identificação talvez maior com o Palmeiras do que com o Colo-Colo. Não vejo problema. Foi revelado pelo Colo-Colo. Ele tá provocando o Corinthians porque usou a camisa do Palmeiras na foto. Vamos pro inferno também. Mas deixa o cara. E por que ele tirou a foto então depois? Não, porque é frouxo. Porque é frouxo. O Valdívia ele tem essa característica. Ele muitas vezes ele provoca, depois ele não segura a bronca. Ele é pipoqueiro, é isso? Opa. E se ele entrar aqui agora no estúdio e falar pra você, fala na minha cara? Não acho. É capaz ele não conseguir chegar até a mesa porque ele vai sentir posterior. O Valdívia, pra mim, é o jogador que mais desrespeitou a história do Palmeiras. Por quê? Porque o Valdívia vivia no departamento médico. Mas ele respeitou o chinelinho. Chinelinho. O Valdívia não é nome chinelinho no Palmeiras. Pera. Discordo frontalmente. Tudo bem, é minha opinião. Pera. Vamos começar a gritar por vez. Deixa o Cassino Cassino, fala o Cassino, depois você fala. Valdívia é o jogador que mais desrespeitou a história do Palmeiras como atleta do Palmeiras. O tanto de vezes que ele ficou no departamento médico. O tanto de vezes que ele se ausentou. Não sei se era porque ele quis, porque era muito frágil. Eu só sei que esse é o jogador que mais desrespeitou a história do Palmeiras. Quando perguntarem qual o destaque da equipe do Colo-Colo, eu vou dizer o médico. Por quê? Porque quem tem Valdívia e Barrios é porque tem que ser bom pra deixar os caras jogar. Eu nunca vi se machucar tanto. Agora, Cassino, mas ele não deu azar também? Ele não se machucava de propósito. Em 2008, era muita coincidência. Ele foi muito bem. Era só no Palmeiras que ele se machucava. Porque quando era pra jogar a Copa América, quando era pra jogar a Copa do Mundo, pra jogar amistoso, ele tava inteiro. Mas ele já chegou a questionar, inclusive, o próprio departamento médico. Mas chegava aqui, aí até o departamento médico do Palmeiras entrou em discussão por causa de tanto que o cara se machucava. Não é possível. Fisioterapeuta de Cuba. E não deu certo, porque vivia machucado. Deu certo, sim, senhor. Injusto com Cassino. Muito injusto. Pera! Você coloca, o Cassino, olha pra mim, amor. Você coloca o Valdívia como um dos 5 maiores camisas 10 da história do Palmeiras? Nunca. Mas nem entre os 10. Mas nunca. Isso é um disparate, é um assinte. Vocês estão de brincadeira. Colocar o Valdívia entre os 10 maiores camisas da história do Palmeiras. Vocês estão de brincadeira. Ele poderia ter sido, se não ficasse tanto tempo no departamento médico. Aí eu não vou entrar no mérito se é porque ele queria, se é porque ele é chinelinho ou porque deu azar. Eu desconfio de muita coisa. Porque foi o que o Sormani falou. O cidadão chegar na época de Copa América, tá inteiraço. Chegar na época de Copa do Mundo, tá inteiraço. Não estava. Chegar em época de eliminatória, tá inteiraço. E no Palmeiras, de 70 jogos, quando fazia 20, só jogava quando queria. Nunca se ausentou da seleção do Chile por injustiça. Deixou o Palmeiras na mão várias vezes. Concordo com ele. Agora o Facinca fala. Ao contrário, pra quem acompanhou recentemente uma entrevista do goleiro Bruno. O goleiro Bruno que jogou com o Valdívia do... Não, o Bruno ex-Palmeiras. Não, ex-Palmeiras. Foi para os Estados Unidos, né? Isso, exatamente. O Bruno tá com disse, barbão, né? O Bruno disse em claras palavras que se tinha um jogador profissional, que chegou a jogar até machucado em muitas vezes, infiltrado, e tentou se sacrificar em muitos momentos para ajudar o Palmeiras, foi o Valdívia. Falou o seu Cassino. E aí eu coloco alguns detalhes em relação a isso. Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2014, quando o Palmeiras estava caindo pelas tabelas e não tinha para onde correr, o Valdívia, com uma lesão de grau 2 na coxa, uma lesão que pelo menos demandaria aí de 1 mês e meio a 2 parado, o Valdívia foi a campo, jogou com a coxa aberta praticamente nesses últimos jogos, inclusive mancando, sem a menor condição em campo e tentando resolver no Palmeiras Atlético Paranaense um empate 1-1 no Allianz Parque, segundo jogo do Allianz Parque naquela ocasião. Palmeiras deve então não queda ao Santos e ao Valdívia. Coisa, não, o Valdívia também ajudou. Na conquista da Copa do Brasil em 2012, o Valdívia também não tinha condição em muitos jogos, ele entrou em campo machucado e fez gol contra o Grêmio na semifinal sem coxa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Valdívia jogou quantos anos no Palmeiras?
Valdívia jogou de 2006 a 2008 e depois de 2012 a 2014. Foram 6 anos, juntando as duas passagens. 6 anos. Quantos títulos ele ganhou no Palmeiras? Ganhou 2, a Copa do Brasil e o Paulista. A Série B não conta. Era a época de ouro do Palmeiras. Não, muito pelo contrário. Essa era uma época difícil no Palmeiras. Pelo contrário, uma época bem complicada, por isso mesmo. Diriam que os palmeirenses se orgulham daquele período? Não, o Palmeiras não, mas o Sormani, mas dentro daquele período, o Palmeirense tem o Valdívia jogou dívida com o Valdívia. Quem tem dívida é o Valdívia. Peraí, tanto de jogo que ele ficou fora. Pera, gente, pera. Isso, hein? Só um minuto, eu queria entender a tua frase, que você fica falando em cima de todo mundo. Eu? O que você falou? O palmeirense sabe que o Valdívia não tem nenhuma dívida com o Palmeiras. Não, você falou que o torcedor... E sim, o torcedor do Palmeiras pode ter alguma dívida com ele. Quem salvou o time de 2014 do rebaixamento? O Santos. Thiago Ribeiro e o Santos. Vamos fazer o seguinte, você é torcedor do Palmeiras. Mas o Palmeiras não manda aí pra gente, com a hashtag do FS Rádio Brasil. Pergunta é essa. Quem deve mais? O Palmeiras ao Valdívia ou o Valdívia ao Palmeiras? Você que é palmeirense, responde pra gente. O Valdívia fez muito pelo Palmeiras. Só isso. E o senhor foi um ingrato com o Valdívia. Não, não sou ingrato. O senhor foi um ingrato. A minha memória é enorme. Minha memória é gigantesca. Eu me recordo de tudo. Peraí. Parou. Eu vou fazer o programa sozinho. Não dá, gente. Calma, um por vez, pelo amor de Deus. Ninguém tá em casa, tá ouvindo. E um detalhe, quando o Thiago Ribeiro fez o gol, o empate, o Palmeiras já não caía. Já não caía. Aí o Thiago Ribeiro... O Palmeiras estava ganhando. Agora eu só queria que o senhor respondesse sem todo mundo lhe interromper. Por que o torcedor do Palmeiras tem uma dívida com o Valdívia? 2014, o título pro Palmeiras não cair foi um título, não caiu. O time era uma porcaria sem tamanho, o time era muito ruim e dependeu comandado pelo Valdívia. É bom dizer isso. O Valdívia era um dos jogadores. Não foi ele que montou o time. Não foi ele que salvou. O jogador bom, ele melhora a qualidade do time. Se tem um cara que ele salvou o time. Se tem um cara que chegou nessa situação na última rodada. Mas ele não teve o poder de contaminar positivamente os seus companheiros, de modo que o Palmeiras fizesse pelo menos uma campanha digna. Salvar do rebaixamento é ridículo. Um time como o Palmeiras, com a história que tem, com os títulos que tem, não pode entrar em campeonato para escapar de rebaixamento. Não pode. Era questão o investimento foi feito em cima do Valdívia para ele capitanear o time em campo e rumo a conquistas, a posições dignas. A posições dignas. Ué, basta ver os zagueiros do Corinthians ao lado do Balbuena, o que esses caras jogam. Mas não são piores dos que os zagueiros que jogaram naquela ocasião. Pô, o Palmeiras naquela ocasião era Maurício Ramos, era Juninho, era Márcio Araújo, o time era muito ruim. Era muito ruim. Antônio Carlos e Thiago Silva joga, o Palmeiras ganha. Não ganha. Tá sendo criticada a zaga. Por quê? Porque os caras têm ao lado deles o Edu Dracena que sabe jogar. Não, mas a zaga tá sendo criticada, Sormani. Não dá pra você colocar aqui o Valdívia com aquele time horroroso jogar sozinho. Ninguém joga sozinho. Vamos falar o português claro. Vamos falar o português claro. Exatamente. Vamos falar o português claro. O Valdívia não tem estofo para usar a camisa 10 do Palmeiras. Não tem. A pior época do Palmeiras, a pior fase do Palmeiras, tem o Valdívia como camisa 10 do time. É só olhar. Só um minuto. Ele era um sopro de criatividade, Só um minuto. Talvez a relação custo-benefício Palmeiras e Valdívia realmente não tenha sido das melhores. Agora, teve o problema da cesta de como é que vocês me explicam? Como é que vocês pagava conta de luz? Como é que vocês me explicam, então, senhor Oswaldo Pascoal? Sim, senhor. Um carinho que o torcedor do Palmeiras tem pelo Valdívia. Não, discuto. Eu também discuto. Tem? Não, discuto e discordo. Claro que tem. Não tem. O torcedor do Palmeiras tem carinho. Não tem. Tem um monte de torcedor que tem a mesma opinião que eu. Não vou dizer que é a maioria, mas tem vários que se recordam de tudo que aconteceu naquele período, tendo o Palmeiras um camisa 10 que vivia no departamento médico. Porque o senhor só dava obrigação a ele de resolver os problemas do Palmeiras. E ele não jogava algumas vezes, jogou sozinho. O que eu gostaria do Valdívia era que ele estivesse em campo, era que ele fosse um camisa 10 participativo. Ele, nas temporadas em que esteve no Palmeiras, principalmente, vou ser justo até com ele, principalmente na segunda passagem, ele ficava praticamente metade da temporada fora. Olha aqui, chegava na seleção, jogava. Chegava na Copa do Mundo da minha esposa eliminatória, jogava. Tem um site de palmeirenses chamado fórumptd.com. Aí eles colocam os piores camisas 10
da história do Palmeiras. Christian, Felipe Menezes, jogaram todos ao Cleiton Xavier, aquele que veio do Paraná? Isso, Lincoln, Daniel Carvalho e Valdívia. Jogaram todos ao lado do Valdívia. Jogaram todos ao lado do Valdívia. Tá aqui num site de palmeirenses. 1 a 1. O site de palmeirenses falando um dos piores camisas 10 da história do Palmeiras. Tem gente que não gosta de quem, tem gente que gosta. Lento, É uma parcela. preguiçoso. Lento não. Superestimado. Ao contrário. Não fazia gol. Amanhã Ficava mais tempo no departamento médico que jogando. O que é isso, gente? Amanhã. Respeito com a história do Palmeiras. É bom que o marquem amanhã, tá bom? O Pedro Henrique. É bom. E o Corinthians tem bons volantes. É bom que o marquem amanhã. O Pedro Henrique de Goiânia, ele manda uma mensagem aqui. Você vê que o Valdívia mexe com os ânimos de todo mundo, porque o Twitter aqui bombando. Muitos torcedores do Palmeiras concordam com o Cassino e muitos concordam com o Facinca. O Pedro Henrique de Goiânia fala aqui, o Benja. É legal, é bacana. Isso é legal porque ninguém faz. Quem vocês preferem, Lucas Lima ou Valdívia? Valdívia. Valdívia é mais jogador. Eu, nenhum dos dois. Eu também. Tem que escolher um. Não, o senhor não pode ser mureta. Os dois estão eles entram na história dos piores camisas 10 do Palmeiras. Embora o Lucas Lima joga com a camisa 20. Mas é um 10. Mas é um 10. Mas você já coloca o Lucas Lima como um dos piores da história? Sim, do Santos. Pela expectativa que Santos, chegou. ele teve 6 meses bem no Santos. 6 meses. Peraí, ô Cassino, quem você prefere, Lucas Pelo Lima ou menos o Valdívia? Lucas Lima fica inteiro, né? Valdívia não ficava nunca. Gente, o Lucas Lima acabou de chegar. Ô, meu menino, quem você prefere, Lucas? Calma! Jesus Porra, cara. Mas ele tá discutindo uma coisa que não É, dá. mas sossega. Lógico que dá pra discutir. Tá difícil. Tá difícil. Ô, mano, você prefere Lucas Lima ou Valdívia? Os dois têm problemas de lesões, né, Benja? Mas os dois sabem jogar muita bola. Mas se tivesse que optar auge por auge, eu acho que o Valdívia. Pascoalzito. Não dá pra discutir. Aí o Valdívia é muito melhor tecnicamente, bate melhor no gol, jogador mais definidor, criativo. Chama mais o jogo, né? Esse programa é louco. Vocês estão Não, pera um pouquinho. Vocês estão há 15 minutos. Parece que o Pascoal está se referindo ao Ademir da Guia. Não. Eu tô falando um em relação ao outro. Não. Um em relação Tem ao outro. personalidade, bate bem na bola. Bate bem na bola. Corre com elegância, gol, não. faz gol, leva o time a títulos. Aí, ponto. Quem é esse cara, Pascoal? Vem a outra pessoa da conversa, né? Porque não é um monólogo, é um diálogo. Aí o Pascoal responde Pascoal, 2 pontos, abre aspas. Valdívia. Fecha aspas, ponto. Mago O Valdívia. interlocutor cai de costas. Não, senhor, não foi isso que eu disse. Fim de texto. Eu não fiz nenhuma comparação do Valdívia com o Ademir da Guia. A minha comparação entre Lucas Lima e Valdívia. Uma comparação entre os dois, pra mim, não dá. O Valdívia é muito melhor. O Eric Marques fala, Cassino, eu frequento constantemente o Allianz Parque. E a torcida do Verdão adora o Valdívia. Sim. Poucos não gostam do chileno. Sim. Eu tenho certeza de que não é a maioria. Pode até, pode estar 50-50. Se você fosse Mas eu conheço muita gente que tem no Valdívia e as mesmas críticas que eu tenho. 80-20. Aí, eu vou repetir. Um jogador que na segunda passagem pelo Palmeiras participou, eu acabei de checar aqui, de menos de 50% dos jogos da equipe. É porque ele quis. Ficando fora de vários jogos importantes. E ele é tido como ídolo porque o Palmeiras estava, na época, com uma carência enorme de jogadores. Estava com uma carência gigantesca por ídolos, porque não é possível. Não é possível que o torcedor do Palmeiras se engane. Olha aqui. Se engane. O único camisa 10. Vieira. O único camisa 10. Jogar quem fosse. Por que a torcida O único gosta do camisa Valdívia 10, Facicani, que não eu é vi, todo mundo que gosta, pior do que o Valdívia em times grandes nos últimos tempos foi o Walter Minhoca no Flamengo. Não, vocês estão de brincadeira. Olha aqui, o Renato Assis, ele fala bem já... Legal, né? O cara foi campeão. Olha, o Valdívia é um... Mas é nosso. É legal, já o segundo Palmeiras fala a mesma coisa. Ele é um... Mas é nosso. É um FDP, o cara. Aí ele fala que está entre os maiores camisa 10 do Palmeiras, sim, avante palestra. A maioria do torcedor do Palmeiras gosta muito do Valdívia. É só aquele rapaz que não gosta. Não, eu também não gosto. Pascoal, não sou só eu. Só passar a informação, Benja, com relação à foto que gerou essa polêmica toda aí, essa foto está publicada no perfil oficial do Colo-Colo no Instagram. Inclusive um telespectador aqui me marcou, deixa eu pegar o nome dele aqui também para poder falar. Mas essa foto tá, o Thiago aqui acabou me mandando aqui a publicação,
Tá no perfil oficial do Colo-Colo. E na tradução... Estava desrespeitando o Colo-Colo, então não tá. Então, mas o próprio Colo-Colo, ele reposta uma foto aqui do Valdívia falando que há 11 anos ele deixava o Colo-Colo para brilhar no Palmeiras. Isso, agora não teve gente, mas não ele retorna. Então, mas aí que tá. Você falou que o Valdívia tinha postado e essa foto tá no próprio perfil do Colo-Colo. Inclusive, uma foto com a camisa do Palmeiras e a outra foto com a camisa do Colo-Colo. Olha aqui, o André... Então essa foto não deve ter partido especificamente do Valdívia. O André Cavalieri, Cassino, fala aqui, olha, você não sabe nada de Palmeiras. Eu sei sim. Viu? Todo torcedor gosta do Valdívia lá no Palmeiras. Não são todos. Todos aceitariam ele na boa. Cassino não manja nada de Palmeiras. André, uma das coisas que eu mais manjo na minha vida é de Palmeiras. Com todo respeito à sua opinião, é que você não conhece minha carreira, não me conhece profissionalmente. E não é todo o torcedor que gosta. Eu sei que tem torcedores que gostam do Valdívia, mas existe uma parcela que não gosta. A minha opinião é essa. Olha, o Cristiano... que ele foi o jogador que mais desrespeitou o Palmeiras da história. O Cristiano Guimarães, bem já... Quem desrespeitou foi o Wesley. Da hora isso. Joga muito. Esse sim desrespeitou. Bem já... Legal, né? Da hora isso. O Mago joga muito. Leva pro teu time, um dos últimos 10 que ainda deixa o centroavante na cara do gol, chora sormando. Várias vezes. Ele fala, chora sormando. E nesse período ele tem razão, eu dou a mão palmatória aqui. Várias vezes ele deixou camisa 9 na cara do gol, camisa 9 fez vários gols. Quem era o camisa 9 do Palmeiras? O Palmeiras fez vários, conquistou vários títulos. Quem mais que jogou com ele, camisa 9? Ele foi um coitado, ele só jogou com o Wagner Love jogou com ele. Ele só jogou Wagner Love jogou com ele. Olha aqui, quando o time foi campeão. O Vinícius Lopretti fala aqui. Time fraco, o Vinícius Lopretti fala aqui, a inveja do Sormani e do Cassino é incrível. Valdívia é um ótimo camisa 10, sim, tanto que Corinthians e Santos tentaram contratá-lo. Ainda bem que não contrataram, porque o Valdívia com a camisa que foi do Pelé ia ser um assinte à memória do futebol. Que assinte, gente. Vocês estão de brincadeira. Respeitem o cidadão e respeitem um bom jogador que sempre foi. Contra fatos, torcedores. Contra fatos não há argumentos. Pegue os números do cara. E quantos jogos importantes ele ficou de fora? Quantos jogos? Aí chegava na época de eliminatória, na época de jogos amistosos, na época de Copa América e na época de Copa do Mundo, ele estava inteiraço. Ele era outro jogador. Olha pela qualidade, você só tem um viés. Ele jogou menos de 50% dos jogos do Palmeiras. Os torcedores estão triturando a sua tese. E você ainda... Não. Agora não. Argumentos, o Ivan fala bem, já leia meu tweet, por favor. Quem paga pau pro Valdívia é a molecada que não viu um camisa 10 de verdade. Djalminha e Alex, sim, eram 10. Claro. Djalminha, Alex, Rivaldo, Chinesinho, que era o Ademir da Guia. O Zinho em 94 era o 10 do brasileiro. Sim, era o 10. Só aí, olha, assim, Jorge Mendonça. Só aí, rapidamente, se tem 7 jogadores. Mas, eu concordo do telespectador, hein, Benja? Porque o negócio é o seguinte, cara, por mais que você tenha tido camisas 10 na história do Palmeiras aí que foram melhores do que o Valdívia, de fato são, esses aí que você acabou de citar, mas cada um no seu tempo, cara. Claro. Tem que parar. Olha, todo mundo que tem uma camisa 10, óbvio, comparar com a Ademir da Guia. Tá errado, gente, tá errado. Tem que apertar o F5. Não tá errado. O que você tira como referência. O Palmeiras, no caso, que é o time, Palmeiras, historicamente... Palmeiras é aquele negócio, quando você vai montar o Palmeiras de todos os tempos, tem posições do Palmeiras que você vai... Parar pra pensar e você vai escolher um sendo injusto com o outro. Como em grandes times do Brasil, isso é normal. O que é diferente, não, por exemplo, não é não. Se você pega o Flamengo e monta o Flamengo todos os tempos, é o Zico. Você monta o Santos, é o Pelé. Tem razão. Não. O Santos é o time mais difícil de você montar. Camisa 10. Só o 10. Falei 10. Tá. Por exemplo, se você pega pra montar o camisa 10 do Corinthians, não é tão difícil. Porque quem viu o Rivelino jogar, volta no Rivelino. Quem não viu, volta no Neto. Tá certo? Tá certo. Então é diferente. Mas olha, o Lucas Papazian, que deve ser armênio, com certeza. Olha aqui, porrada no Cassino, no Sormani. Se El Mago quiser voltar, receberemos de braços abertos. Sormani, lembra do Chororô na Vila? Ele destruiu o Santástico na Vila. Eu não lembro, juro que eu não lembro. Mas foram jogos esporádicos. Juro que eu não lembro. Outra é o seguinte, o torcedor do São Paulo, do Corinthians e do Santos, para ficar só ali na questão regional, eles vão adorar se o Palmeiras contratar o Rodrigo. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Contrata assim, o Palmeiras, faz o seguinte, pega o Moisés, o Lucas Lima, encosta esses caras, contratem o Valdívia.
E o que se reclama hoje do Neymar, o que se reclama do Neymar hoje, o que o Valdívia caía e ficava rolando no chão, é só pegar VT de jogo inteiro. Pegar melhores momentos assim não vale. Pega VT de jogo inteiro do Palmeiras da época, qualquer encostãozinho ele caía e rolava. E rolava. Aí contra o Corinthians do Pacaembu, um jogo importante, foi dar chute no buraco, machucou a coxa. Aí ficava 6 meses fora. Contra números e contra fatos não. Eu quero saber o seguinte, Facicani, o Valdívia, nesse time do Palmeiras, jogaria hoje? E com o Filipão? Como você montaria o meio de campo com o Valdívia hoje? Claro que sim. Palmeiras com o Luiz Filipão jogam 2 volantes, 2 meias. Exatamente. O Valdívia tem lugar nesse... Lucas, o Valdívia jogaria nesse time do Palmeiras hoje? Hoje? É. Como? Quando é que vai buscar? Mas peraí, você tiraria um da frente, você tiraria o Dudu, Não. Mas como não? 2 atacantes, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Hoje ele joga com 3 atacantes. Fala! Ninguém fala. Jogar com 2 volantes, 2 atacantes. Sim, mas nomes. Se o senhor tá um pouco afobado. Não é, você tá pipocando. É que o Mano entrou. Posso falar? Vamos lá? Vamos lá. Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Valdívia. Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Valdívia. E o ataque? Você tem um ataque, você tem opções, pode ser Johan com Borja, pode ser Dudu com Borja. Tá, e quem marca as beiradas? Dudu. Quem marca as beiradas? Quem marca as beiradas? Os 2 volantes do Palmeiras, os 2 laterais. Os 2 volantes saem do meio, eles saem do meio pra marcar a beirada. Quando você tem o Moisés, o Moisés se infiltra entre os volantes, eles podem abrir um pouquinho pra cobrir as duas laterais. Ficariam 3 volantes, os volantes sabem, fica um só no meio. 3 volantes pra defender, 2 meias pra atacar, uma possibilidade até de um terceiro meia. É um ponto de vista. Pascoal, você coloca o Valdívia entre os... Opa! Calma, gente. Pascoal, você coloca o Valdívia entre os 5 maiores camisas 10 da história do Palmeiras? Não, entre os 5 maiores 10 não. Entre os 5 não. Entre os 10 maiores Entre os 10 você já começa a discutir. Mas entre os 5 não. Entre os 5 não. essa história, cara. Entre os 5 Quem foi melhor, ele ou o Edu Manga? Do Manga o Valdívia jogou mais do que o Edu Manga. Que? Eu vi o Edu Manga começar. Você tá de brincadeira, cara. Eu vi o Edu Manga começar. Edu Manga, Denise, Gerson Caçapa, ninguém vai me contar. Quem jogou mais, o Edu Marangon, o Boy da Moca ou o Valdívia? Pensa o que você vai falar. Você tá passando vergonha, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você falar que o Valdívia jogou mais que o Edu Manga... Você vai deixar um cara que tá com uma capa de cortar cabelo. Você vai falar que o Valdívia jogou mais que o Edu Manga. O Evaldo faça meu favor. Pra mim, o Edu é meu amigo. O Edu é meu amigo, hein? O Edu Manga é meu amigo. O Edu Manga hoje em dia seria a camisa da seleção brasileira. O Edu Marangon é meu amigo. Mas o Valdívia jogou mais que ele. E o Edu Marangon também. Pelo amor de Deus. O Valdívia jogou mais. Não, eu não vou mais discutir isso aí. Beijo, por gentileza. Eu não vou mais discutir isso aí. Depois disso que ele falou, eu não tenho mais argumento. Ele falar que Valdívia jogou mais do que Edu Manga, que chegou a ser camisa 10 da seleção principal do Brasil, e falar que jogou principalmente mais do que o Edu Marangon, que chegou a ser camisa 10 da seleção do Brasil, do Santos, eu Palmeiras, não do vou Santos, discutir do mais Torino, isso. no Japão, no Flamengo, é só a minha opinião. Eu só queria que o senhor entendesse que é a minha opinião. Eu não discuto mais. Você sabe por que a opinião do Facicani não me surpreende? Porque o Facicani não pegou. Não pegou, calma. Sim, deixa eu explicar. Você não pegou o Palmeiras, aquele. Ele não viu os anos. A academia eu não vi. Então, você não pegou o Palmeiras nos anos dourados. O Pascoal viu o Palmeiras. Eu vi a segunda academia. Sendo uma verdadeira seleção brasileira. Só que bem. Deixa eu falar. Posso terminar uma coisa? Calma, Facicani, você tá chato. Calma. Calma, vai dar uma segurada. Ninguém tá conseguindo terminar uma frase, velho. Ô, Pascoal, o que me surpreende é isso que você viu, aqueles Palmeiras dos anos dourados, Palmeiras de glória. Dos anos 70. E você elogia o Valdívia com uma certa veemência. Eu gosto do isso que chama atenção, mas baseado em quê? Pra mim, o Valdívia não tá entre os 5 maiores camisas 10, mas entre os 10 a gente começa a pensar. Pela qualidade do jogador. O Cassino só dá uma depreciação ao jogador por conta das lesões. Ele teve muitas lesões no Palmeiras. É verdade. Mas ele não teve só no Palmeiras. Ele teve muitas lesões por onde ele passou. É uma trajetória da carreira dele e isso tem que ser lembrado. Agora, que ele tecnicamente foi muito bom jogador, eu não tenho nenhuma ressalva a isso. Foi não. É? Foi ou é? Não, no Palmeiras, que ele foi muito bom jogador, que ele, na minha visão, ele é superior a muitos outros. É só a minha visão, mas vocês podem discordar, por favor. Você de casa, se não concordar comigo, pode discordar. Eu vi o Edu Marangon começar na Portuguesa, vi o Edu Manga começar no Palmeiras.
Eu vi o Mário Sérgio falar pro Edu Manga assim, Edu, dá um drible lá no Diogo. Mário Sérgio. É? Mário O Mário jogou com a 10. Mário jogou com a 10 do Palmeiras. Tem outro camisa 10 aí. Tem mais. O Mário Sérgio jogou com a 10 do Palmeiras. Não fica entre os 10. Não fica. Pra mim, o Raul tá bravo aqui, olha. Ô, Cassino, estou surpreso com essa sua perseguição ao Valdívia. Eu acho que assim, em relação a... Cassino. Raul, tudo bem? Não é perseguição. Eu vou repetir, eu estou sendo repetitivo. Contra fatos não há argumento. Vocês estão esquecendo da história do que aconteceu num passado muito recente. Muito recente. O Palmeiras, quando precisava do Valdívia, o Palmeiras não contava com o Valdívia. Se o Palmeiras contratar o Valdívia hoje, vai ter uma cadeira especial para ele no departamento médico, porque ele não consegue jogar. Já não conseguia mais jovem, agora um pouco mais veterano, não consegue. O que eu questiono é por que ele conseguia jogar na seleção e não jogava no Palmeiras. Mas você não pode chamar a torcida do Palmeiras de ignorante, cara. Não, eu não tô chamando, Mas peraí. Eu sei que tem torcedores que gostam dele, mas só que eu estou mostrando fato. Eu não estou chutando, eu não estou opinando, eu estou mostrando fato. Ele, na segunda passagem pelo Palmeiras, você já fala, mano, desculpa. Na segunda passagem pelo Palmeiras, ele jogou menos de 50% das partidas. Se ele tem esse talento todo, sendo um ponta de lança, um camisa 10, o cara fazia pouquíssimos gols. Ele tem 2 títulos. Que negócio é esse? Ele tem 2 títulos. Tem jogadores que jogaram muito mais do que o Valdívia, que não foram citados aqui, que eram muito mais do que o Valdívia. O Mendonça que veio do Botafogo, da Portuguesa, desculpa. Mas azar ganhou o quê? Azar não, tem que ganhar também. Então o Messi vai ser depreciado porque nunca vai ganhar a Copa. O Cristiano Ronaldo vai ser depreciado porque nunca ganhou a Copa. O Zico vai ser depreciado porque nunca ganhou a Copa. Claro que não, você tem que medir a carreira. Você tem que medir a carreira pelo clube, não pela seleção. Jogava. Para. O Manga ganhou o quê? Mendonça ganhou o quê? O Jorginho ganhou o quê? Não ganharam nada. Tinham times melhores e não ganharam. Esses caras tinham times melhores e não ganharam. O Valdívia tinha times piores e ganhou. Pô, é lógico que tem peso isso. Eu te cortei, pode ser. Vai lá, mano. Só com relação aí ao Valdívia, ao Cassino. Eu entendo seu ponto de vista. O Valdívia é um cara, Cassino, que se machucou muito. Você é um cara que critica o Valdívia pelas lesões, o Facincani acha que é um excelente jogador e o Sormani não gosta do Valdívia tecnicamente também. Ele acha um jogador abaixo do que as pessoas pintam ele. Então são 3 visões distintas aí. Eu concordo aí um pouco com você com relação à parte das lesões. O Valdívia é um cara que atuou pouco. Se a gente pegar aí o número de tempo que ele ficou no Palmeiras, aí o número de anos que ele permaneceu ali como jogador do Palmeiras, ele fez aí uma média baixa de partidas. Mas aí eu tô com o Facincani, porque quando ele esteve em campo, ele foi um cara decisivo. Eu discordo um pouco do Sormani nesse sentido, porque o Valdívia, ele tá comprometido também, Sormani, muitas vezes ali por elencos fracos do Palmeiras. Os times que o Valdívia pegou, naquela época que ele esteve no Palmeiras em 2008, tudo bem, o Palmeiras aí foi campeão da Copa do Brasil, mas era um time horroroso. 8 paulistas. Que a Copa do Brasil foi um título mais impactante. Sim. Mas o cara que fez o gol do título lá contra o Coritiba foi o Betinho. Você queria o Valdívia no Corinthians? O Valdívia, ele tem um estilo de jogador, assim, que daria certo no Corinthians. Não pela rivalidade com o Palmeiras, porque ele provocou e tudo mais, a torcida tem um ranço dele, mas o estilo de jogador Valdívia... Mas é um cara que agradaria a torcida do Corinthians. Você falou que o Cassino tinha chamado o torcedor de ignorante. Porque, por exemplo, quando ele trata... Ele chamou de ignorante, ele indiretamente sim. Você não entendeu por quê? Quando ele trata o amor que a torcida do Palmeiras tem pelo Valdívia, assim, questão de brincadeira, mas o Valdívia é isso, o Valdívia é aquilo. Não, mas 80% da torcida do Palmeiras... Chega 80, eu acho que chega. Eu conheço muito palmeirense, muita gente. Como é que tá a nossa pesquisa aí? Foi feita? Olha aqui, ó. O Igor... Faz uma pesquisa, boa ideia. O Igor Canamaro, ele fala, pelo amor de Deus, Benja. Pelo amor de Deus, Benja. O Cassino está de brincadeira. O Valdívia conseguiu se destacar com o pior, ele põe... então aí, ó. Foi o pior. O pior time da história do Palmeiras. Foi o pior time da história do Palmeiras. Não, estou concordando com... Não, mas ninguém perguntou pra você concordar. Deixa só ler o gosto de cara. Espera. Ele tá pensando alto. O Igor, cara, ele é louco, mas ele deixa todo mundo louco. O Igor tá tenso, já fica tenso. Velho. Esse cara chegar no Mosteiro de São Bento, os caras vão se matar lá. Ô, Benja. Olha aqui, o Igor Canamaro, ele fala, pelo amor